Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu estou aqui para desenvolver o tema sobre cenas e ou conceitos que podem estar aprisionando sua vida. Para isso, eu vou partir de Rubem Alves, o querido Rubem Alves, no seu livro de crônicas, Retorno Eterno. Vou estar abordando principalmente duas crônicas desse livro. A primeira chama-se Cenas. Nesta crônica, ele desenvolve que as pessoas muitas vezes têm memórias poéticas. E essas memórias poéticas ficam guardadas no interno, né, como lembranças carinhosas. Ele está falando de amor nessa crônica. E que guardam como lembranças carinhosas ou como uma forma que justifica toda uma vida, né, que nos coloca em situações de entender ou de trazer situações que fazem a gente falar, por que, por exemplo, eu entrei nessa relação? Né? Porque essa pessoa precisava de mim ou eu precisava dela. Então você cria uma história e segue aquela história e se vê ligada. E guarda isso, né, como um símbolo, uma simbologia da relação. É como se nós tivéssemos quadros guardados num lugar, num lugar mais de penumbra, né? E que em alguns momentos vem à tona, né? Essa visualização daquele quadro e a lembrança. Então, ele traz essa forma, então, fortalecendo essa ideia que muitas vezes, às vezes, somos mais ligados nas cenas do que nas pessoas. Na segunda crônica, ele fala sobre Entre Dois Amores. O personagem dele é um homem, né, um homem que está então dividido entre dois amores na vida dele. O primeiro amor, é a esposa dele, né, que ele tem anos de relação, muitos anos, tem família, tem filhos, tem toda uma existência, tiveram ele cumplicidades na sua vida e tiveram uma vida boa, muito boa. E quando ele pensa nessa história da vida dele, ele cria uma cena para ele, né? A cena de que ele está andando numa planície tranquila, né? Sem colinas, sem morros, sem abismos. Ele sabe tudo que vai encontrar, ele visualiza tudo, olhando no além, assim, o que acontece nessa relação. É uma relação boa, né? Como eu falei, que ele guarda com muito carinho, mas é tudo conhecido. E ele conheceu essa outra mulher, mais jovem, né, cheia de energia, e ele visualiza a cena dele estar num lugar cheio de colinas. Ele não pensa no abismo, só pensa nas colinas, no mistério que tem esse novo lugar, no desconhecido, e ele quer passear por este lugar, né? E ela representa esses frutos desconhecidos e maravilhosos que ele está curiosíssimo para conhecer. Então ele está apaixonado por essa nova possibilidade. E então ele imagina também, né, como é que ele vai contar isso para a esposa dele. Porque quando ele pensa em contar para a esposa dele, ele também imagina uma cena, né? A cena de que ele indo para essa vida nova, ele está numa estação de trem, entrando no trem que vai fazer uma viagem linda, maravilhosa, feliz com a partida dele, e que a mulher está lá parada na estação, olhando ele partir e chorando, triste, né, desanimada, cansada, assim, totalmente sem chão, né? E então ele fica imaginando como é que ele contaria isso para ela, porque ele não quer machucá-la, né? Então ele pensa, eu vou contar a verdade que vai magoá-la muito, ou eu vou contar aquela mentira bondosa, né? Aquela forma de contar em que a gente vai omitindo e transformando um pouco, e ele opta por essa forma de contar para ela. Então ele chega para ela e fala, querida, né? Escuta, eu tô achando que você tá meio afastada de mim,
né? Eu estou achando que você não tem mais interesse por mim, né? Algumas vezes à noite eu até escutei você falar nome de um homem. E aí ele pensa com ele, né? Ela não vai poder nem falar isso que não, né? Porque ela estava dormindo. E aí ela fica ali olhando. Ele falou assim: talvez seja melhor a gente dar um tempo. E ele fica esperando a reação dela, pensando que ali ela já vai se debulhar, e ele já pensando como é que ia lidar com a situação. E ela para, olha tranquilamente para ele e fala: que bom, nossa, eu nunca imaginei que você tivesse essa sensibilidade, né? Você percebeu, né? Você já sabe, é verdade, né? Eu conheci um outro homem e eu não sabia como te dizer, porque a gente tem uma história tão bonita, você sempre foi um marido tão bom, a gente tem uma relação boa, né? Mas eu me apaixonei, eu me encantei, e então eu agora acho melhor então a gente se separar mesmo, né? A gente se distanciar. Estou dizendo adeus. E ele nessa hora se assusta, né? Ele imaginou tudo, ele ficou olhando a cena que ele imaginou e aí ele viu nessa percepção nova sobre o que tinha acontecido, que ela que foi para o trem, né? Ela estava partindo para uma viagem maravilhosa e que ele que ficou na estação ali. E aí ele ficou olhando para aquela situação e falando, mas ela era a mulher da minha vida. E aí ele fica triste, em vez dele ficar alegre, que, né? Então ela ia seguir a vida dela e ele a dele. Ele fica, ela era a mulher da minha vida e volta para casa, não tinha outra opção além de voltar para casa, entristecido com a situação. E aí Rubem Alves marca novamente, às vezes as pessoas são mais apaixonadas pela cena do que pelas pessoas, pelo que ela constrói no interno dela. Então, por que eu estou trazendo essas crônicas, dividindo com vocês? Justamente porque muitas vezes a gente cria cenas na nossa mente, né? E quando a gente cria algumas cenas, muitas vezes elas vêm acompanhadas da história que nós criamos sobre essas cenas. Então, nós criamos idealizações, nós criamos toda uma história e reagimos a essa história. Então, tem algumas coisas que seriam importantes a gente refletir. Pensando na primeira crônica, que é cenas, né? Às vezes, né, vale a pena a gente pensar se a gente está de fato olhando para a pessoa que a gente está se relacionando ou se a gente percebeu alguma coisa que a gente acha que complementa e que aí eu não posso me afastar dessa história porque eu tenho essa complementação, que às vezes pode ser boa, mas às vezes pode ser patológica. Então, às vezes pode ficar naquela história, essa pessoa está tão fraquinha, ela precisa tanto de mim, ou essa pessoa que me dá força, se eu me afastar eu vou estar perdido. Então se cria uma idealização e na verdade eu não estou enxergando, nem estou me vendo na situação, se eu tenho força ou não, porque eu designei esses papéis, né, de complementariedade nesse sentido afetivo. Às vezes, né, uma outra questão é que a gente cria essa complementariedade também no aspecto negativo. Né? Em que sentido no aspecto negativo? É como se a gente fechasse uma cena, né, e só enxergasse que tem duas saídas dentro da cena que foi construída. Então eu imaginei a cena como fez o personagem da crônica. Ele imaginou uma pessoa sai de trem e vai embora de trem feliz, a outra fica chorando. Dentro da construção, na cabeça dele, só existiam essas duas possibilidades, né? Ele, a princípio, ia embora e ela ia ficar chorando. A partir do momento que ele viu que ela ia embora, quem ia ficar chorando era ele. Né? Então, isso é muito complicado se a gente parar, né? Que eu acho que nos leva a uma reflexão, né? Em que papéis que muitas vezes a gente acaba se colocando, por exemplo, né? De um vai ficar feliz e o outro infeliz, um vai ser vítima na história, a outra pessoa vai ser a vitimizadora, né? Então, às vezes a gente cria papéis, personagens, e nós ficamos prisioneiros
dessa situação e não conseguimos visualizar a possibilidade de que existem papéis desconhecidos por nós, né? Porque se eu imagino só dois lados, eu não vou imaginar um terceiro, um quarto, um quinto, né? Fico retido numa história, né? E muitas vezes, gente, essa retenção está baseado em questões que estão relacionadas a um passado nosso, que se a gente parar para pensar, né, a gente percebe que acabou repetindo essa história muitas e muitas vezes na vida, né? Sempre com alguém num papel específico, né? Já meio engessado e cristalizado, né? Então você sabe qual é o seu papel na sua cena e o papel da outra pessoa. Essas são possibilidades que só podem existir esses caminhos. Existe uma possibilidade do desconhecido, né? Você não conhece essa outra saída, né? Ela existe. O fato de você não conhecer não significa que não exista, significa que você não conhece, né? Então, às vezes, experimentar formas de se conhecer, né? De ver no que você pode estar, em que cena você ficou retido na sua vida, né? Parar para perceber se você está repetindo sempre o mesmo padrão, né? Porque só a partir disso é que você vai conseguir criar esse desligamento, né? E poder amadurecer para o novo, né? E aí lidar com o medo do desconhecido, né? Porque essa é uma terceira fase importante, né? Porque se eu me fiquei nesse lugar, eu não conheço, mas muitas vezes eu posso estar acomodado nesse novo lugar, né? Então, gostaria de deixar essa reflexão. Você reconhece as cenas, né? Se não reconhece, procura psicoterapia, um autoconhecimento, se faça essa pergunta, para não ficar prisioneiro de algo que só você pode fazer diferente. Se você gostou da reflexão, deixa seu like, indique para amigos. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Um beijo grande, boa semana e não se esqueça, se cuida, reflita. Existem muitas possibilidades para você estar bem na sua vida. Espero que consiga.